esqueça, né? Então pronto, já tá gravando. Vocês me ouvem bem aí, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Beleza. Então hoje o assunto, revendo aí, né? Tudo que a gente caminhou bem de forma bem rápida até hoje, o assunto vai ser a igreja. Essa instituição tão combalida, né? Tão combatida, tão estranha às vezes. Nós vamos ver o que é uma igreja biblicamente falando, o que o mundo hoje entende ser uma igreja e o que é uma igreja verdadeira, uma igreja que Cristo constituiu e que vai chegar naquele último dia imaculada, limpa como noiva adornada do Cordeiro. Até aqui, como vocês podem ver em tela, nós vimos que existe um Deus, uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que criou a existência visível e invisível, microscópica e macroscópica. Todas as coisas estão debaixo do soberano domínio do Senhor. Nada na existência está fora do seu controle. E por muitas vezes que a gente olhe o dia de hoje, toda violência, toda mazela, toda inveja, roubo, podridão que está por aí, todos esses pecados que vêm de nós, que nós emanamos, Deus está no domínio e usando esse nosso pecado para nós chegarmos até o dia da plena redenção em Cristo Jesus com a sua volta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se esse, dentre os muitos textos, né, que a gente precisa ter guardado no coração, não for uma verdade, o mundo fica insuportável para nós. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, eu formei, glória a Deus. Ah, eu adquiri um bem assim assado, glória a Deus. Ah, nasceu o meu filho, glória a Deus. Ah, apareceu câncer, glória a Deus. Ah, perdi meu emprego, glória a Deus. Ah, eu fui traído, eu fui traída, glória a Deus. De alguma forma que nós não temos como alcançar, apesar de toda tristeza que isso vai nos promover, de toda dor, Deus está trabalhando com aquilo que nós temos no nosso coração. E o que a humanidade tem no coração dela? E nós, como parte dessa humanidade? Pecado. É a matéria-prima. Mas ele prometeu que isso vai ter um fim, um dia. E esse Deus soberano nos constituiu seres humanos, segundo ponto aí, né? Como ápice dessa criação, imagem e semelhança dele. E este ser humano simplesmente negou a sua própria essência, querendo criar uma nova realidade. O egocentrismo entrou em cena. Então eu vou pegar a mim como exemplo, Ricardo. Quando eu olho para uma situação e eu tenho uma inveja no meu coração, isso mostra, eu estou negando a minha essência, porque eu fui criado para não ser invejoso. Mas eu estou invejando, eu estou negando a Deus. Quando eu me iro de forma pecaminosa, estou negando a Deus. Quando eu tenho um olhar lascivo, um olhar pornográfico, eu estou negando a Deus. Eu não fui criado para isso. Eu estou negando a minha essência, aquilo que eu fui criado, para abraçar uma nova essência estranha, pecaminosa, defeituosa. E essa é a escravidão da vontade do ser humano. A gente irremediavelmente vai fazer isso uma hora ou outra. É impressionante. Nós abandonamos a perfeição e nos ligamos ao erro. E todos foram condenados. Terceiro ponto. Todos, a humanidade, não interessa se já é nascido, se já morreu, se está aqui nessa terra, se tem 1 mês de idade, se tem 100 anos de idade. A massa humana, essa solidariedade humana, foi condenada. Nós abandonamos a essência para a qual nós fomos criados. Mas aprove a Deus resgatar durante a história os que Deus amou. João fala, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou, ele nos amou, deixando os demais seguirem o seu caminho para o inferno.
Então Deus nisso ele mostra a justiça dele, entregando ao ser humano a sua própria vontade de querer caminhar nessa existência que não existe, e mostra a sua misericórdia em salvar aqueles que ele amou. Deus nunca é injusto. Injustiça é você dar a outro aquilo que não foi combinado. Se eu combino um trabalho com alguém aqui, quanto que vai ficar esse trabalho? R$ 500, pode fazer. A pessoa faz o trabalho bom, justo, confirma, eu vou e dou ela 200. Aí viram, não, mas isso é injustiça, eu combinei foi 500. Mas com Deus não. O combinado foi nós caminharmos no propósito para o qual Deus nos fez, ter prazer, ter gozo naquilo ali. Nós abandonamos isso. E parte dessa aliança, desse pacto, foi a morte. E nós recebemos o combinado, justo. É justo, está aqui a morte que vocês quiseram. Mas em sua misericórdia, Deus salva aqueles que ele ama. E a Escritura deixa muito clara, é para a glória do nome dele. É para a confirmação de uma promessa que ele fez, de que um povo seria resgatado para louvor da glória do nome dele. E isso para o ímpio, isso para o mundo, é um absurdo. Não sou eu que escolho Deus, sou eu que vou até Deus, sou eu que amo a Deus. E olha que isso está muito dentro da igreja, hein? Mas o que a Escritura diz que não. Que Deus amou o nome dele mesmo e por causa do seu nome, ele resgatou aqueles que ele elegeu, aqueles que ele escolheu. E ele demonstrou durante milênios a sua fidelidade por meio de uma aliança no sangue dele mesmo. Atos 26 diz que Deus derramou sangue pela sua igreja. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus entregou uma lei para mostrar o nosso problema com ele. Paulo fala, né? Como eu saberia que cobiçar é pecado se não estivesse escrito, não cobiçarás. Então a gente reconhece o nosso problema por causa da lei de Deus. A lei não foi entregue para nos salvar, ela foi entregue para nos condenar, porque ela é santa, ela é pura e nós não. E mediante a pregação dessa lei, uns irão pensar que são justos por obedecerem à lei. Não, eu sou bom, eu amo o meu próximo, eu amo a Deus, eu honro meus pais. Só que a gente esquece que Deus, com ele, não tem prova de você tem que tirar 60%, não, é 100%. E muitos estão crendo que são justos pelas próprias obras, obras que é a obediência da lei. Outros, tendo sido regenerados pelo Espírito Santo, que foi o último encontro nosso antes dessa interrupção, né? João 3, o novo nascimento. Esses que foram nascidos do alto reconhecerão a sua incapacidade diante do padrão divino e realmente crerão que Deus existe e clamarão por misericórdia. E agora? E agora eu entendi esse arcabouço. Deus existe, o homem caiu da sua originalidade, a lei condena o homem, Deus morre pelos seus eleitos, o eleito ele é chamado pela pregação do evangelho, ele reconhece o seu pecado, ele se curva a Deus e clama, Senhor, não me mata não, a lei realmente me manda matar e eu só seria justo se o Senhor me matasse, como Davi orou no Salmo 51, né? O Senhor é justo no seu julgar. O Salmo 51 é sobre o adultério de Davi. Davi reconhece e ele clama perdão e Deus o perdoa, porque ele realmente se entrega. Davi se põe nas mãos de Deus e fala assim, o Senhor é justo, pode cumprir a sua justiça. Mas Davi clama a misericórdia, falou, tem misericórdia? E isso é cada um que o Espírito Santo vai chamando. E agora, como caminhar? Como viver? Como viveremos depois disso tudo que a gente viu até aqui? Foram 8 encontros, se eu não me engano, 8 ou 9 encontros. Então hoje nós vamos seguir aí o que é a igreja. Hoje no pensamento padrão, vamos dizer assim, né? Bem, fecha o microfone da dona Marilá aqui, tá dando microfonia. Hoje no pensamento padrão, e eu tinha esse pensamento, tá? Minha conversão foi lá nos idos de 2008, alguma coisa assim. Antes de eu me converter a Cristo, eu olhava, especialmente a igreja evangélica. Para mim, pastor era tudo ladrão e crente tudo burro.
Essa era a minha visão. Pastor ladrão, crente burro, é um gado ali que está dando dinheiro para encher o bolso, né? Os otários ali entregando dízimo, entregando oferta. E igreja era negócio de partido político, direita e esquerda, era entregar uma festa ali. Se eu quero um festão com luz, com fumaça, eu não vou na igreja, não. Eu vou na balada. Pra quê? Porque hoje a igreja está parecendo uma grande balada, né? Para entregar aquilo que as pessoas querem, aquilo que o ímpio quer. Enquanto isso, os pastores vão enchendo o bolso. Mas quando o Espírito Santo desvelou o evangelho, ele me mostrou, não, isso aí realmente existe. Haverá um momento em que isso vai ser acertado, um acerto de contas. Mas existe dentro dessa igreja, e quando eu falo igreja aqui, isso que a gente olha, né, o prédio, as pessoas com a biblinha na mão, qualquer lugar que você chegar e ver uma estética dessa, né, um prédio ali que parece uma igreja, é interessante, né, a gente já tem esse sentimento, ó, aqui é uma igreja, porque parece uma igreja. Tem gente entrando ali, tem gente sentada orando e tal, a despeito de ser católico, evangélico, o que for, ó, isso aqui é uma igreja, essa estética, né, mas a gente sabe, assim como Deus fala com Elias, que no meio dessa instituição que esteticamente parece uma igreja, existe um povo eleito que foi amado e que está sendo chamado por Deus. A verdadeira igreja, o remanescente fiel, como Deus diz para Elias. Aqueles verdadeiramente que vão crer que Deus existe e que Ele é justo e que Ele vai trazer juízo sobre tudo que está sendo feito na terra. Vamos continuar. Nós vamos ter bastante texto hoje, eu vou pedir a ajuda de vocês aí. O que é a igreja? A igreja é um reino, queridos. Os evangelhos, especialmente os sinópticos, né? Evangelhos sinópticos são aqueles que tiveram um ponto de vista semelhante. Mateus, Marcos e Lucas. Eles falam de um reino. Um reino tem um rei, um reino tem súditos, um reino tem uma lei, o reino tem deveres, um reino tem privilégios. Nós vivemos um reino caminhando nessa terra. A gente nunca pode perder isso de visão. A nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria, a nossa terra não é aqui em Minas Gerais. Nós somos peregrinos e forasteiros de um reino que ainda virá, mas que já nós sabemos, ele está vindo. E de fato não é porque ainda não chegou que a gente não faz parte dele. Já fazemos, estamos caminhando. O reino da Nova Jerusalém. Quem abre para mim em Mateus 4,17, por favor. Outro já abra Mateus 4,23. Vamos desembolar, ler a escritura para a gente entender o que é a igreja, para a gente abandonar o pensamento errado sobre a igreja, para a gente não se decepcionar com a igreja. Tem muita gente, eu estou tão decepcionado com a igreja. Eu falei, mas ué, igreja, você tem que estar decepcionado com os homens que fazem parte dessa igreja. Mas a igreja é de Cristo e ele prometeu, ele tem uma promessa sobre esse povo. Então quem lê para nós aí? Mateus 4,17. Se não chegar lá, eu leio, hein? Rapaz, o povo tá desanimado hoje, hein? Tá aqui, ó. A partir de então... Opa! Quem que tá lendo? Vai lá, Rebeca. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, Rebeca, você me ouve? Cortou bem o áudio, não sei se cortou para vocês aí. Diz assim: a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se. Não deu, não. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É um reino. 4,23 ele diz assim: Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Olha onde que Jesus anunciava o reino, queridos. Nas sinagogas. Depois do exílio babilônico, eles não tinham mais o templo para cultuar, e aí eles foram formando pequenas comunidades com um rabino, fiéis em volta para ler a palavra de Deus. A estrutura das igrejas hoje, tanto a igreja católica quanto igrejas evangélicas, é a estrutura sinagogal.
A gente imita a sinagoga dos judeus. É a mesma estrutura. E era ali que Jesus Cristo, o próprio Deus, ensinava. Muito legal isso, viu? Mateus 6:10. Quem lê? Mateus 6:10. Isso. Pode ler. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Olha que impressionante isso, né? Deus estabelecendo, inaugurou o reino na descida do Filho dele. E agora a gente clama, Maranata, vem Senhor, vem consumar esse reino que está lutando e invadindo o império das trevas com a pregação do evangelho, a espada que é a palavra, o escudo da fé, as sandálias do anúncio do evangelho, o capacete da salvação, essa é a armadura dos súditos que nós somos, que Paulo fala, propagando este reino. Se nós formos a Colossenses, capítulo 1, versículo 13, nós vamos ler assim, ó. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ao reino. Quem lê Tiago 2,4 aí? Tiago 2,4. Isso. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago 2,4? Isso. Uai, deixa eu ver aqui, Cristina. Tiago. Tiago 2,4. Eu devo ter anotado essa referência errada, viu? Que ela não tem a ver com o reino. Sem problema. Mais uma leitura feita. Mateus 13, de 31 a 32, diz assim: Então Jesus contou uma parábola. O reino dos céus é um dos termos mais usados no Novo Testamento, né? O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças, cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninhos em seus galhos. Esse é o reino de Deus. É tão interessante, querido. Satanás ele tem uma sutileza. Satanás ele age de forma tão diabólica, né, porque é próprio dele, que a partir do iluminismo, e aqui eu não estou fazendo juízo se os reinos da terra eram bons, eram ruins, mas com o advento da Revolução Francesa e as outras revoluções que vieram em seguida, o principal foco de ataque era o rei. Eram os reinos. E que atinge diretamente na mentalidade do ser humano e na construção da sociedade moderna, que essa figura de rei é ruim. É a figura de um rei mau. E a base da teologia do Novo Testamento é o reino. É impressionante isso, viu? E além de ser um reino, a igreja também é a noiva. Quem abre Efésios aí 5, 25 a 33? Efésios 5, 25 a 33. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Muito obrigado, Cristina.
Queridos, é simples assim. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Agora, pega tudo que está sendo falado aí hoje, especialmente pelo movimento desigrejado, né? Como eles estão batendo na igreja e falando que pode ir em casa sozinho, assistir um vídeo no YouTube, cultuar sozinho. Tem gente tomando até ceia em casa sozinho. Tudo é individual. E a Escritura nos leva exatamente para o extremo oposto. É comunitário, é coletivo. E agora você imagina... Aqui o Davi ainda não casou com a Rebeca, né? Mas eu vou usá-lo como exemplo. Imagina, Davi, você sendo namorado, hein? Senão vocês não casaram ainda, vocês não formaram este laço que vocês estão caminhando para formar. Mas imagina você casado, alguém chega para falar mal de Rebeca para você, meter o pau em Rebeca, mas querer ser íntimo de você, querer ser o amigo. Não tem condição um negócio desse, gente. É o que hoje muitos fazem em relação a Jesus e a igreja. Mete o pau na igreja, mas diz que é amigo de Jesus. Não, porque Jesus é meu Senhor, meu Salvador. E Jesus deixa claro, muitos naquele dia me dirão, falando da volta dele, né? Senhor, Senhor, em teu nome. Foi que em meu nome o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E as pessoas estão assim, arrebentando com a igreja hoje, falando mal, descendo a língua, e diz que é amigo de Jesus. A Mir, que é minha testemunha, ela está aqui do meu lado, eu tenho um medo de falar assim, mal de igrejas. Eu debato doutrina, eu falo de pastores, eu falo de indivíduos e fatos. Agora você generalizar já é um perigo. Agora imagina generalizar com a noiva do Senhor. É terrível. Apocalipse 22:17 diz assim: ora, o Espírito e a noiva, olha para você ver, o Espírito Santo, que Paulo diz que geme com gemidos inexprimíveis a nosso favor, porque nem orar como convém nós sabemos. Este Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: vem, clamando pelo noivo. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. É a noiva e o Espírito Santo em parceria, clamando pela volta do seu noivo. E elevando isso a essa união de Cristo com o povo dele, com a igreja dele, ao ápice. A igreja é o corpo de Cristo. É meramente isso. É uma integralidade com Jesus Cristo, o próprio Deus. A gente vê a Escritura dizendo: ele é o cabeça, nós somos os membros. Ele é a pedra angular e nós somos pedras vivas que está edificando uma construção espiritual. Quem abre Colossenses 1:16-18, por favor. Eu quero deixar muito claro nesse nosso encontro hoje a importância do povo de Deus. Povo que você pode ser parte ou não. Então Deus, ele não te ama individualmente fora do povo dele. Deus, ao amar o povo dele, ama aquele que faz parte do povo dele. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Desde Gênesis foi assim. Colossenses 1:16-18. Ninguém? Então eu vou ler. Quem puder já abre a próxima aí. 1 Coríntios está na tela aí, né? Eu vou ler Colossenses 1:16-18, fala assim: pois por meio dele, tá falando de Jesus, né? O qualificador aí desse pronome, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Olha que interessante. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Ele é o cabeça do corpo, o corpo que é a igreja.
1 Coríntios 2, 12 a 27. Quem lê para nós? A unidade orgânica da igreja porque, assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, como ele, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Olha a última frase que a Cristina falou aí. Vós sois membros de Cristo individualmente. Você não vê, pela ilustração muito clara que Paulo faz aí, né, de órgãos do corpo com a igreja, você não vê um olho andando na rua fora de um corpo. O único lugar que eu já vi uma mão andando fora de um corpo foi naquele filme lá da família Addams. Você não vê um pé andando sem um corpo, você não vê um coração, um ouvido andando pela rua sozinho. Ele não tem sentido fora da unidade. Ele não pode existir fora da completude da unidade. E isso é a igreja. Então esse papo furado hoje de que eu posso ser um crente dentro de casa, sozinho, assistindo videozinho no YouTube e fazendo a minha própria ceia, é demoníaco. Essa pessoa ela vai morrer. Ela vai secar. O ramo que é retirado da árvore, ele seca, e Jesus usa essa ilustração em João 15. Vós sois o ramo e eu sou a árvore, ou a oliveira. O ramo que está fora de mim, que é arrancado, ele seca e morre. Então a gente precisa combater frontalmente. Ah, mas a igreja é corrupta. Ah, mas o pastor não sei o quê. Que se dane esse pastor e esse povo que está sendo enganado. Nós temos a palavra. Eles estão condenados à danação, se não se arrependerem. Agora, não misture as coisas. É o que eu alerto aos queridos aqui. Não deixem de congregar como virou o costume de alguns. E eu não estou falando aqui de Pampulha não, queridos. Vai na igreja e do lado da sua casa. Eu estou falando aqui como um pastor de Cristo. Não é um pastor da igreja presbiteriana. E se eu quero ali membros, né, é por amor, é para a harmonia, para a convivência. Mas seja fiel a uma igreja. Uma igreja que demonstre os pontos de ser verdadeira igreja. Pregação da palavra, sem mistura, sem fermento, sem adendo. Celebração dos únicos sacramentos que são batismo e santa ceia. Passou disso, já é invenção de Satanás e da alma perturbada dos homens. E que disciplina os seus membros. Aquela igreja que não deixa o pecado rodar. Vai acontecer erro, vai acontecer pecado, mas a igreja toma atitude.
Se a pessoa quer andar conforme ela acha que pode andar, que vai andar fora da igreja, sim, ela é livre para isso. Ela vai viver livremente escravizada ao seu pecado. Vamos prosseguir. O que é a igreja? Olha que interessante, eu trouxe aqui nessa perspectiva humana e uma perspectiva divina. Na perspectiva humana, esse uso igreja da palavra, né, só para a gente fazer uma diferenciação. Eu posso virar aqui e falar assim, ó, há 3 igrejas na minha rua. Mas não é assim que a Bíblia entende igreja, não. Mas hoje o uso comum, e não é que é pecado, não, tá? Tô só fazendo a distinção para ficar bem no lugar do que é a igreja no conceito bíblico e o que não é no conceito bíblico, mas virou um uso comum. Há 3 igrejas na minha rua, porque o prédio parece uma igreja, tem um pessoal que entra ali, senta, ora, beleza, sem problema algum. Mas ali a Bíblia diz que aquilo ali não é a igreja nos moldes bíblicos. Pode ser? Pode. Os moldes bíblicos podem estar ali dentro, mas aquilo por si só não significa que é uma igreja. É isso que eu quero deixar muito claro aqui. Tanto que a Igreja Presbiteriana do Brasil já deliberou durante 8 anos e chegou à conclusão que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma seita, não é uma igreja cristã. Só que quando a gente passa na porta de uma universal, a gente ó, tem uma igreja ali. Ó. Mas ali não está a igreja verdadeira, é só a estética, é só aquilo que os olhos da carne podem ver. Ali foi considerado uma sinagoga de Satanás, para vocês terem uma ideia. O tipo de evangelho e de doutrina que é pregado ali. Nós estamos recebendo uma pessoa na igreja, não vou citar nome aqui, né? Ela foi da Universal e ela contando, né, ali até muito triste, né, pelo tempo que ela passou, ela falou assim, pastor, se a gente pecasse, né, e confessasse esse pecado pro pastor lá, pro apóstolo, sei lá como é que eles chamam, a gente tinha que batizar de novo. Então era batismo quase toda semana. Então assim, eu tô só usando um exemplo das centenas de absurdos que acontecem num lugar desse. Uma outra forma que as pessoas enxergam a igreja, e que pode haver ali realmente uma igreja bíblica, mas por si só não é um sinal de ser uma igreja bíblica, é o exemplo seguinte, eu estou falando assim, a igreja presbiteriana hoje tem 1 milhão de fiéis, a igreja Assembleia de Deus tem 22 milhões de fiéis, a igreja Batista tem tantos milhões de fiéis. Beleza, posso usar esses termos, mas entenda, não é isso que define uma igreja. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que define, tá? A igreja é contra o aborto e as drogas, é o pensamento do povo de Deus, né, da igreja, daquilo que é visto como igreja. Hoje a gente tem aí, especialmente nesse momento político que a gente vive, muito essa demonstração, né? A igreja ela é contra o aborto, beleza, mas ser contra o aborto e as drogas não quer dizer que você é igreja, não. A gente tem muitas outras entidades aí, até ateus, que são contra aborto e drogas pelos seus motivos. A gente viveu um momento na política muito perigoso com essa questão das eleições, porque se juntaram espíritas, católicos, evangélicos, toda a turma aí que é a favor dessa agenda. E muitos estavam confundindo, chamando de irmãos, orando juntos. E isso é abominação para o Senhor, para você ter ideia. Ele trata como abominação na Escritura. Você pode ter um pensamento igual, pode caminhar junto ali, mas não mistura a religião com isso, não. E foi o que aconteceu muito que a gente viu nessas eleições. E por último, um outro ponto de vista, né, que a gente pode falar, mas que não significa por si só que é uma igreja de Deus. A igreja demorou 3 anos para ser construída. É um edifício, né? Quando a gente olha ali para a igreja da Pampulha, a gente vê, isso aqui parece uma igreja, né? Não é uma igreja. Beleza, mas por si só, ter cara de igreja não significa que é igreja, não. Tranquilo aqui, queridos? É só para mostrar que nem tudo aquilo que os olhos da carne e a estética identificam como igreja, realmente é uma igreja. Vamos continuar. O uso bíblico da palavra igreja. Olha que interessante. Mais texto aí, gente. Me ajuda aí, porque o tempo está urdindo, hein? As igrejas, elas em determinados locais. Então perceba, então quer dizer que a igreja não é só no templo lá em Jerusalém, não, né? Não. Existem igrejas em determinados locais. Quem abre Atos 11, 22 aí, por favor. Gente, eu fechei. Não, tá aqui. Tá procurando minha Bíblia aqui. Atos 11, 22. Igrejas em determinados locais. Pessoal, colabora comigo aí, já vai abrindo nos demais textos aí e já fica com ele no jeito. Quando eu pedir, abre o microfone e lê pra gente não perder tempo.
Se não, eu leio tudo aqui, não tem problema não, tá? Atos 11. 11:22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava de Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Isso. Então vocês percebem? A notícia chegou à igreja de Jerusalém. Olha que interessante. Então havia uma igreja em Jerusalém. Era como? Era em prédio, era em casa, era debaixo de uma árvore? Como? Não. A igreja estava lá. É o sentido espiritual dessa palavra. O capítulo 13, no versículo 1, nos diz assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. A igreja em Antioquia. Então você pode ver que a igreja ela está descentralizada e distribuída. É quase como uma igreja blockchain, né, do Bitcoin. Brincadeiras à parte aqui. Descentralizado e distribuído. Existe uma igreja ali. Por quê? Porque eles acreditam na palavra deixada por Deus, celebram os sacramentos e disciplinam o povo. Não deixa o pecado ficar rodando escancaradamente. Um outro uso bíblico da palavra igreja: uma igreja doméstica, uma igreja na casa das pessoas. Olha que interessante isso, queridos. E cuidado mais uma vez. Então quer dizer que eu posso ter uma igreja na minha casa? Pode, não tem problema algum. Mas a igreja ser na casa, por si só, não é sinal de que é uma igreja verdadeira. Essa igreja tem pastores que foram eleitos pelo povo que congrega ali. Essa igreja, ela disciplina os seus membros, ela caminha na palavra do Senhor. Você vai ter uma estrutura bíblica para uma igreja subsistir. O prédio não define a igreja. Em Angola tem igreja que se reúne debaixo de árvore, gente. É impressionante isso. Eu faço um trabalho lá com o Instituto Bíblico de Angola, né, do ministro um curso lá, e existem locais que é literalmente debaixo de uma árvore. Está ali 20, 30 pessoas reunidas, o pastor, tem presbíteros, tem diáconos, eles têm uma vida em comum, eles têm comunhão, eles se conhecem as famílias uns dos outros. Isso é igreja. É união, unidade. 1 Coríntios 16:19. Quem já abriu para nós aí? As igrejas base vos saúdam no Senhor. Muitos vos saúdam. Áquila, Priscila e bem assim a igreja que está na casa deles. Olha que sensacional isso. Ele partiu dessa visão que a gente viu anteriormente, né? A igreja na Ásia, quer dizer, a localidade agora é lá na Ásia, não é em Jerusalém nem em Antioquia mais. E essa igreja está onde? Na casa de Áquila e Priscila. Olha que bonito isso, né? Todos os que se reúnem com eles ali, há uma comunhão. Não é só ir domingo à noite num culto, fechar o zoinho ali no escuro, ficar sentindo arrepio, mas ninguém conhece ninguém. 2 horas de louvor, 10 minutos de autoajuda, porque palavra mesmo não é pregada. Cada um vai para sua casa, ninguém dá notícia de ninguém durante a semana, fica essa coisa insossa. A igreja que se reunia na casa deles. Colossenses 4,15 vai falar assim. Colossenses 4,15. Olha que massa. Mandem as minhas saudações aos nossos irmãos em Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúne na sua casa. Muito legal isso, né? Também nós temos grupos distintos, quer dizer, são grupos que foram sendo formados em volta da fé bíblica. A fé é que une estes grupos. Atos 9:31 vai registrar assim. A igreja tinha paz em toda a Judéia. A região da Judéia é grande, gente. A cidade de Jerusalém, mas um monte de outras cidades em volta de Jerusalém. Então a igreja da Judéia, quer dizer, onde tinha grupos ali reunidos em volta da palavra, que celebravam os sacramentos e que viviam a disciplina do Senhor. Aí tem mais na Galileia, em Samaria, todo o Israel envolvido agora no cristianismo. A palavra sendo pregada. E ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor.
Só o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que vai sustentar uma igreja. Quando as lideranças de uma igreja abandonam a palavra e a sabedoria, é o momento em que ela deixou de ser igreja. Ela só é um ajuntamento de gente. Como um Lions Club, como uma associação, um clube qualquer aí. Acabou. Mas igreja não é. Andavam no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia. Muito bonito isso. E além das igrejas em determinadas regiões, uma igreja pode se reunir na casa, unida pela fé bíblica. A igreja, meus queridos, presta atenção nisso. São todos os que creram, todos os crentes, em todos os lugares, de forma geral. E aqui eu já emendo até com o ponto de baixo aí, né? Em todos os tempos. Quando Deus fala da promessa depois da queda a Eva, quando ela teve Caim, ela achou que aquela ali era a promessa sendo cumprida. Ela creu. Ela tinha essa esperança. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Ela tinha esperança, ela estava esperando a redenção do Senhor. Tanto que ela viu na hora que nasceu Caim, o Senhor atendeu. Só que não era Caim. Caim, muito pelo contrário, era filho do maligno, né? Ele já era da raça do Império das Trevas. E matou Abel, que já era a linhagem da esperança. Então a igreja, ela está em todos os lugares, de forma geral, em todos os tempos. O padrão de uma igreja verdadeira é a pregação fiel da palavra, celebração dos sacramentos do batismo e Santa Ceia e disciplina. Esse último ponto, especialmente, foi quase que abandonado completamente. A pessoa está em adultério, a pessoa não paga as contas dela, a pessoa não dá testemunha, a pessoa maltrata a família, a pessoa faz tudo aquilo que Satanás quer que ela faça. Ah, mas eu sou crente, eu vou na igreja, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sou levita na igreja. Mas é um demônio quando pôr o pé para fora do prédio ali. Não é, acabou. Vamos lá, quem lê 1 Coríntios 10, 32? Não vos tornei. Opa, pode ir. Pode ir. Pode ir. Não vos tornei causas de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Olha que massa isso. O grande escândalo do Novo Testamento era o judeu olhar para aquele que não era judeu, eles chamavam de vira-lata, né, para o gentio, e pensar, o Yahvé, o Deus de Israel, é Deus dessa turma de vira-lata aí. Esse era o escândalo. O judeu achava que Deus era só o Deus deles. E Cristo revelou o mistério que estava oculto. Que mistério que é esse? De dois povos ele fez um na sua carne. A igreja de Deus. Judeus e gentios. Então essa conversa que a gente ouve muito aí hoje, especialmente da parte de dispensacionalistas, de que Deus tem o povo judeu e tem a igreja separada. Não, o Novo Testamento não fala isso. Isso é mentira. O Novo Testamento, pelo contrário, diz que de dois povos ele fez um só. E existe uma igreja só, que é a igreja de Deus, cujo Cristo é o cabeça. Tem gente que acha que Deus vai salvar o judeu pela lei. É a coisa mais absurda. Porque Paulo combate exatamente esse pensamento na carta aos Gálatas, na carta aos Hebreus, nos Colossenses. É impressionante como que... E a gente vai caindo. Porque a palavra está sendo torcida. Cuidado, irmãos. 11:22. Pode ir, Cristina, na Coríntios mesmo? Vira a página aí, 11:22. Tá bom. Não tens, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Olha pra você ver, Paulo foi dar instrução da ceia do Senhor, um dos sacramentos, ele desce a chinela no povo. O povo estava indo para encher a barriga com glutonaria, para ficar bêbado com o vinho da ceia. E ele fala, uai, vocês não têm casa para fazer isso não? Vocês vão escandalizar a igreja de Deus? Ó pra você ver. E humilhar os pobres, né, aqueles que não têm nada. A gente usa o texto de 1 Coríntios para
celebrar a ceia e ele foi criado a partir de um xingamento de Paulo em cima do povo. Terrível. E 12:28 fala assim, queridos, sobre essa questão da igreja de todos os lugares, todos os tempos, né? Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom da liderança, os que falam em línguas diferentes, e assim vai. Quando Cristo pisa nessa terra, a explosão do povo de Deus foi manifestada e identificada pelos apóstolos e profetas. A igreja ela é firmada na doutrina dos apóstolos e profetas. E na medida em que a igreja foi se estabelecendo com seus mestres, com aqueles que tinham os dons divinos, né, de cura, de línguas, faziam milagres no meio do povo, a igreja foi crescendo. E esses dons, essas qualidades, esses atributos sendo transferidos para a igreja. A igreja hoje ora, toda terça-feira, 5 horas da tarde, nós estamos lá com o joelho no chão, orando por cura de câncer, orando por restauração de relacionamentos, orando para que Deus preserve a igreja dele da fofoca, da inveja, da malícia, da pornografia. E nós temos o poder para isso, irmãos. Um parêntese que eu abro aqui, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil ela é cessacionista. Nós não cremos que um indivíduo possa arrogar para si, eu tenho o dom de curas. Porque se esse dom de curas é o dom bíblico, ele tem que chegar em todo que esteja enfermo, impor as mãos e ele tem que ser curado. Porque é um dom dele. Isso não existe mais. Isso foi perdido lá atrás, já na época de Paulo. Paulo escrevendo a Timóteo, Timóteo com problema de estômago, Paulo vira para Timóteo e fala assim, ô Timóteo, eu sei que você tem aí seus problemas de estômago, né, com sua enfermidade, toma um pouco de vinho para ver se isso aí melhora e tudo. Fala, gente, o que esse povo hoje que diz que tem dons aí tá mentindo, ou então Paulo é um sacana. Por quê? O próprio Paulo, já no final da sua vida, já não tinha mais o dom de curar Timóteo? E se ele tinha, ele é muito ruim, por que ele não curou? Mas não, esses dons eles foram sendo distribuídos à igreja, e conforme o querer de Deus ele vai operando ali. Então já na época dos apóstolos se observava que esses dons estavam se esvaindo, se desvanecendo. Todos os crentes em todos os tempos, quer dizer, nós temos hoje, 2023, diversos lugares aí, muitas pessoas fazendo o que nós estamos fazendo aqui, querendo que Deus fale ao coração por meio da palavra dele, querendo obedecer à palavra de Deus, sabendo que são pecadores, mas que em Cristo eles estão no céu, eles já estão salvos. Muitos fazendo hoje. E em todos os tempos isso aconteceu, queridos. Quem lê para nós aí Efésios 22:23? Nós temos 10 minutinhos, vamos acelerar. Já está chegando aqui no... Efésios, eu estou abrindo o meu aqui, tá? 1:22-23 diz assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Essa é a igreja. Efésios 3:8-12 diz assim: Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, 3, é um capítulo à frente. 3:8-12. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo é a igreja de Deus, aquele que foi santificado. Recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno,
que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Simples assim. Depois os queridos leiam esses outros textos em tela. Eu vou mandar até lá no grupo para vocês confirmarem essa questão da igreja de Deus, só para a gente adiantar aqui. Tentativa de desacreditar a igreja diabólica, eu já falei isso aqui. A igreja é citada 2 vezes no Evangelho de Mateus, 19 vezes no livro de Atos, 5 vezes no livro dos Romanos, 30 vezes em Coríntios, 3 vezes em Gálatas, 9 vezes em Efésios, 2 vezes em Filipenses, 4 vezes em Colossenses, 4 vezes nos Tessalonicenses, 3 vezes em Timóteo, 1 vez em Filemon, 1 vez na carta aos Hebreus, 1 vez em Tiago, 3 vezes na carta de João e 19 vezes no Apocalipse. Como que fala que a igreja é invenção de homens, gente? Eu faço um apelo, pelo amor de Deus, não caiam nessa falácia, porque é o diabo falando que igreja é coisa de homem, você pode cultuar e adorar a Deus em casa sozinho. O que é uma igreja? O uso bíblico, a igreja é católica. Muita gente escandaliza com isso, né? Católica? Não, negócio de católico. Não, gente. Católicos é uma palavra grega que significa universal, geral. Catolicidade da igreja, ela é geral. Ela é de Cristo. Santidade é um atributo da igreja, ela é santa. Por quê? Porque é Deus quem separou. Não foi a igreja que escolheu ser igreja. É Deus que escolhe as pessoas que serão membros do corpo do Filho dele. As pessoas que serão as pedras vivas da edificação que é a igreja. Ela é santa por causa de Deus. Ela tem a unidade. Ela é geral, mas é uma. É una. É a única igreja cujo cabeça é o Cristo. E a apostolicidade, ela é firmada na doutrina dos apóstolos. Qualquer outro ensino que venha de fora daquilo que os apóstolos registraram na Escritura é maldito, tem que ser descartado. Esses são os atributos da igreja: catolicidade, santidade, unidade e apostolicidade. É simples assim e protege a igreja do engano. Tentativa de desacreditar a igreja, mais uma vez, é diabólica. Cristo é quem constitui a sua igreja. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, aquilo que Pedro falou, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a base, é o fundamento, é a pedra angular que Pedro colocou. E sobre essa edificação eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é um sinal que Deus deixou na terra, irmãos. Êxodo 3, de 10 a 12, fala assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este sinal, olha para você ver, este símbolo de que eu te enviei, este é o sinal. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus fala com Moisés: você vai tirar o povo do Egito e eles vão vir aqui me cultuar. O Egito é o pecado. Quando Deus promete que Cristo tira, Cristo sendo o verdadeiro Moisés, tira um filho dele do inferno do Egito, que é o pecado, este filho que foi retirado cultuará a Deus no meio do povo dele. Simples assim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Cristo é o cabeça. Cristo é a completude do povo dele mesmo, que é a igreja. E fora dessa igreja, queridos, não há salvação. E, por favor, preste atenção, não estou falando aqui que fora da Pampulha, que fora do presbiterianismo, não. É fora da igreja de Cristo. Porque toda essa obra que foi feita e o sangue dele que foi derramado foi para isso. Então, se isso não reflete naquele povo que está se juntando ali, não é igreja. Seja ele a denominação que for. Seja ele a denominação que for. Queridos, mais uma aula finalizada. Deus os abençoe. E se assim Ele nos permitir, estaremos juntos novamente e breve.
Um abraço, viu? Deus abençoe. Com Deus. Com Deus.